Está no ar, estourando a bolha. Bom dia, boa tarde, boa noite, está no ar outra vez Estourando a Bolha. Terceira vez hoje, inclusive. Nós somos o grupo do IAG, eu sou o Bob e matemática é poder. Cansamos de gritar, de falar a mesma coisa, então meu nome é Flor, né? Vamos lá. E parece que a Zika já chegou aqui no Brasil, porque, né? Chikungunya. Meu nome é Ariel e pra vocês saberem, acabou a energia, deu problema no som, estamos aqui tentando gravar pela terceira vez também e tá tudo certo. So far, so good. Eu sou o convidado, Salvador, matemático. Agradeço o convite, tá muito divertido até agora. O que deu tudo errado? O que aconteceu até agora tá divertido. Pena que vocês não puderam ouvir. Ha! Então, como nós sabemos e vamos ressaber, vamos conversar com o professor Salvador Adas Zanata, formado em Engenharia Mecatrônica pela USP, doutor em Matemática Aplicada e atualmente professor do IME. Nessa primeira parte, nós vamos saber um pouquinho da carreira do professor, como que ele faz a ciência, o que é matemática aplicada, esse monte de coisa que faz a gente tirar notas baixas nas aulas. Então vamos lá, como eu disse anteriormente, você é formado em Engenharia Mecatrônica, você é um politreco, famoso politreco. O que te fez sair da Poli e vir pro IME, atravessar uma rua ou várias? É engraçado isso, né? Porque é difícil saber o que fazer na vida, né? Ah, eu vivo esse dilema. Não, mas é verdade, porque quando eu tava no colégio eu queria ser biólogo ou físico. Aí eu prestei engenharia e virei matemático. Sabia direitinho. Pois é, mas ao mesmo tempo é que a gente tem a ver com muita coisa na vida, né? Hoje, por exemplo, eu queria ser outras coisas também. Tô tentando também. Não na carreira, tô dizendo assim, né? Você vai percebendo muita coisa que você gosta na vida. Hobbies. Mas você acha ruim esse negócio de você se especializar tanto numa área? Já que eu gosto também de uma cacetada de coisa, mas a gente não vê isso na realidade. Então, mas é que no meu caso, por exemplo, o que acontece? Só pra dizer por que eu saí da engenharia pra cá, tem um monte de coisinhas assim, mas essas são umas coisas meio pontuais, mas a coisa meio, não digo eterna, mas a coisa que persistiu assim foi, eu tinha muita curiosidade pela matemática. Por exemplo, no curso de cálculo numérico, aconteceu uma coisa quando eu fiz esse curso, que no livro eu vi uma expressão lá, 1 mais 1/4 mais 1/9 mais 1 sobre 16 soma o inverso dos quadrados. Isso dá π ao quadrado sobre 6. Quando eu vi aquilo, eu falei, o que os números naturais, o inverso do quadrado deles tem a ver com π? Esse tipo de coisa me deixava enlouquecido. Eu falava, π é um número que tem a ver com você pegar o comprimento de uma circunferência e dividir pelo diâmetro. O que isso tem a ver com os números naturais? É claro que aparece de alguma forma, mas esse tipo de coisa me deixava enlouquecido. Então eu tinha muita curiosidade de saber o porquê que isso era verdade, o porquê que aquilo era verdade, entende? Então meio que foi natural sair para a matemática, porque a matemática é a coisa por excelência aonde você diz verdades que não tem contestação, né, cara? Um teorema provado há 500 a.C. é um teorema que é verdade, assim como que alguém provou, desde que todos estejam certos. Alguém provou semana passada. Desde que você não fez matemática. Exatamente, mas então eu acho que o que me motivou a ser matemático é isso, assim, é curiosidade, cara, e assim, eu gosto, respondendo o que você falou lá dessa coisa de se especializar demais, assim, é claro que de um ponto de vista isso é ruim, mas pra mim isso não é ruim, porque o que eu gosto de fazer, eu gosto de resolver problema. Eu não sou o cara das teorias, sabe? Tem dois tipos de matemática. O cara que desenvolve teoria, o cara que estuda teorias e que generaliza coisas, que abstrai. Eu sou motivado por problemas, cara. E o problema é que me motiva a aprender alguma coisa, não o contrário. Então, pra mim é natural eu me especializar, porque eu olho um problema e falo, eu quero pensar nesse problema. Não é que eu quero, não é uma coisa consciente. Você natural. Pensar é forçado, cara. O Jung falava assim, tem um daemon aí, que é como se fosse uma força do destino que te leva pra uma coisa e você quer fazer outra e você não consegue. Assim como quando você não tem uma ideia e não consegue pensar no troço, você pode botar uma pilha de papel bonito, uma lapiseira Pentel com 35 grafites dentro, a borracha nova, você não escreve nada, cara. Então é uma coisa, é uma força que fica, né? É incrível isso, né? Você acha que o ensino da matemática na escola, ele assusta as pessoas de alguma forma? Ou tá errado? Alguma melhoria? Você vê algum futuro?
como melhorar, como trazer crianças falarem, assim como você falou, quero fazer física ou biologia, crianças que querem fazer matemática, porque isso eu nunca vi. Então, eu acho que é porque criança e matemática é uma coisa que, em geral, não combina muito. Porque matemática requer, para você apreciar a beleza da matemática, você tem que ter um pouco de capacidade de abstração, e isso vem um pouco mais tarde. Então, eu acho que, assim, no colegial já dá para você apreciar uma parte da matemática, por exemplo. Mas aí já é tarde, será? Não sei. Então, esse é um dos problemas, eu acho, sabe? Porque, tanto isso eu falo com a minha filha, porque às vezes ela vem e fala, tem prova de matemática. Aí eu começo a querer ensinar um troço pra ela. Mas esse é a apelação, né? Hã? Você vai além, né? Então, não, mas eu falo assim, isso aí é meio chato, né, Luiz? Aí ela sente aquele alívio, assim, sabe? Porque ela fala, puta, ainda bem que meu pai também acha chato, né? Aí eu tento mostrar alguma coisinha bonita pra ela naquilo ali, sabe? Quando eu dava aula também, eu fazia a mesma coisa. Porque se você fica só naquele mecânico... Porque, então, o que eu falo pra ela sempre é o seguinte, tem tanta coisa bonita que se você não aprender isso aqui, você não vai conseguir aprender depois. É super boa aluna, ela vai aprender, mas digo assim, eu acho que tem que confiar um pouco que vem uma coisa bonita, mas tem que ficar tentando inserir coisas legais no meio do caminho, sabe? Por exemplo, quando você ensina multiplicação, sei lá, 3 vezes... Por que 3 vezes 4 igual a 4 vezes 3? Você ensinar isso pra uma criança, você faz um quadrinho, você faz 3 e 4, aí você fala, aqui é 3 vezes 4, aqui é 4 vezes 3, ele tem a mesma quantidade de coisa, entende? Se o professor fizer isso, já é diferente. Entende? Então, na realidade, o ideal seria você... tentar trazer uma analogia meio estúpida, mas enfim, é igual ensinar uma criança a comer legumes. Você tem que dar alguma coisinha, tipo, come um legume, agora quando ela é come pequena, ela não chocolate. vai gostar, igual mesmo, porque o paladar hoje em dia, quando ela tinha 18 anos, só queria comer carne. Hoje, tipo, se tem uma salada bonita, eu até quase prefiro. Quase prefiro. Ouch! Até quase troca, mas no final ela acaba... Não, eu gosto de carne, cara, mas eu tô falando assim, mas comer legumes e salada, então é que nem poesia, por exemplo. Quando eu tinha 17 anos e eu ouvi uma poesia, eu falava, puta, por que alguém se dá tanto trabalho pra passar uma mensagem de uma forma tão complicada? Você podia escrever muito mais simples. Por quê? Porque Gosto de você, porra! te amo, isso que eu assim, pensava, mas aí depois você desenvolve alguns lados e você fala, não, isso aqui é uma coisa que preenche a alma. Então, é mais ou menos isso. Então, o meu cuidado que eu acho que tem que haver com a matemática é assim, não deixar as pessoas criarem bloqueios, sabe? Porque, por exemplo, eu vou te falar, quando eu tava no colegial, eu tinha tudo pela metade, assim, meio livro um ano, meio livro outro, e aí meu primo tinha feito cursinho, me deu o material do cursinho, eu lembro que eu peguei o material do ângulo e fui estudar. Não tô fazendo propaganda aqui, mas a verdade é essa. Quando eu abri o caderninho, o livrinho de geometria plana, foi uma das coisas mais bonitas que eu vi na vida, sabe? Porque o livrinho começava assim, vamos mostrar isso, vamos mostrar aqui, esse negócio de vamos mostrar, eu adorava, cara. Por que as medianas se encontram num ponto? Por que as alturas se encontram num ponto? Por que quando você traça um círculo, faz assim, esse tamanho vezes esse, igual a esse vezes... Cara, eu adorava isso, sabe? E a matemática que eu tinha visto até então não era assim. Na escola era um negócio meio assim, então você sabe fazer essa conta aqui assim, essa equação você resolve assim, sabe um negócio assim? E não é isso matemática. Matemática é eu chegar pra você e falar, por que tem 2 pessoas no mundo com a mesma quantidade de amigos? Tem, sabia? Por que tem? Então, matemática é isso. Cara, sei lá. Tem. Por que tem 2 pessoas nessa sala com a mesma quantidade de braços? Isso é fácil, né? É fácil, por quê? Porque dá pra você ter 0 braços, 1 braço ou 2 braços. E dá pra você contar. E se tem mais que 3 pessoas aqui, tem que ter 0, 1, 2 e o outro repete. Sim. Né? Cabelo amigos é a mesma coisa, por exemplo. Que dá pra uma pessoa pode ter 0 amigos. Aí se outra tiver 0, aí tem a mesma quantidade. Se não tiver... Triste. Exatamente. Elas iriam virar amigas. Mas aí você pensa, você tem 5 pessoas, uma pode ter 0. Essa pode ter 1, 2, 3, a outra não pode ter 4. Porque você não é amigo de você mesmo, só se você for opinião. Então, 1, 2, 3 e 3, ou 2 ou 1, entendeu? Então matemática é isso, cara. É você olhar pro problema e falar, o que eu quero? Técnica é útil pra coisas, mas assim, não pode confundir a matemática com as técnicas. E você falando assim, mais ou menos o que é matemática, tem uma coisa lá atrás que você falou que eu achei interessante. Um teorema que um cara provou 2000 anos atrás, hoje ele não está errado. Não. Se ele foi provado matematicamente falando, ele se mantém independente do tempo ou da forma como você enxerga o mundo. Isso. E é interessante porque até agora a gente só entrevistou cientistas que eles estudam coisas do mundo material. Vão mudando, né? E vão mudando. Qualquer tipo de... Sim, o geólogo que a gente estudou, que fala de geologia sedimentar, a cada 10 anos, ele fala a forma de se enxergar um problema muda. Uhum. E é curioso, porque a matemática ela é muito diferente nesse sentido, assim, né? Ela é cada vez mais absoluta, né, parece. Então, tipo, mas eu não sei. Ela é mutável no também, sentido... Mas ela muda no sentido que
conforme a gente avança no tempo, a gente vai descobrindo mais coisas, mas tudo que foi descoberto antes não vai mudar. Vai ficar do sólido, jeito né? que era, Só tá aumenta a sólido, era quantidade de isso. papel empilhado. Uma pirâmide. Né? E a pergunta que eu ia fazer era que, diferente das outras ciências que você está sempre questionando o que foi feito, você questiona também o que foi feito na matemática? Como que você faz mais ciência na matemática? Como que você cria coisas novas? É porque quando alguém tá seguindo um caminho, tentando entender alguma coisa, tem coisas adjacentes que vão ficando pelo caminho, né? E de repente alguém fala, mas essa coisa que ficou pelo caminho aqui, isso aqui é legal, cara. Aí começa a pensar nisso. Então acontece muito isso, assim. E aí isso abre uma cacetada de coisas Isso. novas. É como se fosse uma árvore crescendo com seus ramos. Isso. Aí você vai seguindo esse caminho, mas seguir esse caminho mostrou pra um outro cara que tinha um outro negocinho aqui, entendeu? Que era legal. Aí esse cara começa a cutucar esse negocinho, outro cara começa a cutucar o outro. Alguns negocinhos são uns galinhos michuruca, o outro é um puta galho gigante que alguém descobre, que nem anda tudo, mas aí outros caras andam. É um negócio que, por isso que eu acho que a liberdade é importante, né? Tipo, eu conheci um senhor muito bacana, em que ele sempre falava assim: porra, você tem que vir pra Exalc aqui fazer matemática aplicada, agricultura, não sei o que. Esse é um perfil de gente, né? Um perfil de gente. Ele era um cara muito muito aplicado. Ele via a beleza, assim, você fazer uma Na coisa prática. e ela ser útil ali na prática. Eu acho super legal isso também, entendeu? Mas eu acho super legal, assim, do ponto de vista da engenharia, por exemplo. Se um cara chegar com um problema de engenharia pra mim e falar: quero fazer uma máquina pra fazer mamografia de tal jeito, não sei o que, vamos tentar fazer um negócio que pega esse gradiente de temperatura, reconstituir o desenho, isso eu acho legal. Mas, por exemplo, fazer matemática é o meu gosto só. Não funciona assim, cara. Se falar assim, não, você vai tentar estudar um modelo, sei lá, eu não sei nada de matemática de agricultura, mas sei que tem umas pessoas que estudam, tipo, modelo de coração, por exemplo. Eu não me motivo. É o que eu falei, cara. Pra mim a coisa funciona assim. Ou uma coisa me joga ali pra uma coisa e eu faço aquilo, ou se não for aquela coisa que me joga, eu tenho uma preguiça infinita e não faço nada. No final acaba sendo muito emocional, sendo que se trata de uma coisa muito abstrata e muito racional. Mas matemática tá muito mais perto, eu acho, de é meio nojento falar isso, mas arte do que de ciência, sabe? Não é nojento. Não, nojento porque parece pedante, assim. Parece que eu tô tudo bem. querendo falar que matemática é uma maravilha. Mas né? nós é da zoeira, professor, relaxa. Mas eu tô querendo falar, assim, que é um negócio que você fala, bom, isso aqui, por que você estuda isso? Porque isso é bonito. E muita gente pensa assim. Eu vi uma palestra uma vez de um cara que estudava um vírus super mutante lá e falou, então, quando eu peço verba, eu falo que eu estudo esse vírus porque o comportamento dele lembra muito os vírus que transmitem doenças graves, acho que era até o vírus da AIDS, o Ebola, não me lembro bem. Então eu peço, sempre que eu peço dinheiro, eu explicito esses fatos, né? Que são verdades, mas eu estudo o vírus porque ele é muito legal, cara. Da hora, eu queria entender. Tem gente que só funciona assim, tem gente que funciona com um objetivo, gente mais pragmática, né? Então, na realidade, tem gente que espera a demanda, ou seja, ele precisa de alguém pedindo alguma coisa, e tem gente que vai sozinho e que quer descobrir as coisas. Tem gente que quer fazer as coisas que tem uma demanda, e tem gente que... Mas assim, a matemática não aplicada, apesar de você falar que eu fiz doutorado em matemática aplicada, depois eu explico o que é matemática aplicada e matemática pura aqui na USP, né? Mas a matemática aplicada é mais ou menos o que você falou, assim, ela é motivada por problemas do mundo. E a matemática não aplicada, ela é, em geral, assim, eu acho que deveria ser essa coisa assim de... Ela puxa as pessoas, né? O problema você fica... Entende? Te pega, já. O que hoje te dá esse... que te puxa pra fazer alguma... O que te movimenta hoje? Hoje em dia você acorda, você fala, pô, hoje eu vou descobrir... Mas ninguém acorda assim. Provavelmente deve ser um Pô, problema eu acordei isso. Hoje eu descobri um negócio e descobri. Mas eu esqueci. Então, mas os problemas de matemática, eles levam muito tempo pra você resolver, pra você entender. Então, esse hoje, assim, problema às vezes leva 3 anos, 4 anos. Não, o hoje que eu digo é tipo... Não, eu entendo. Só tô te falando assim, que essa coisa comigo, ela funciona assim. Eu passo uns períodos de calmaria onde eu não consigo fazer nada, nem que eu queira. Sabe, eu fico tentando, não sei o que, mas não vai. Aí, de repente, um dia, você tem uma ideia. E a ideia, ninguém sabe, ninguém nunca conseguiu... Eu nunca consegui ler um... Enfim, ninguém sabe de onde vem uma ideia. A ideia vem. A ideia só vem. Ela vem, e aquela ideia, muitas vezes, você tem um feeling que fala, essa porra vai render. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar.
Você tem que pensar pra cacete, você tem que ficar com aquilo obcecado, tentando de algum jeito formalizar uma coisa. É quase como uma conjectura a ideia, sabe? Você conjectura uma coisa assim, que você olha um troço e fala, isso aqui é verdade. Por que que é? Não sei direito. Mas aí você tenta encaixar, fazer um argumento. Como que eu faço as coisas, né? Você quer chegar aqui, aí você fala assim, se esse aqui for verdade e esse for verdade, eu salto daqui pra cá e daqui pra cá e chego lá. Se deu certo, aí você tenta fazer se eles são verdade. Então, como se você quisesse criar um caminho, primeiro supondo que existem caminhos menores e depois vendo se os caminhos menores são verdade. A partir do 1 mais 1 provar todas as... Não, é uma coisa assim, tipo, você quebra uma asserção grande em asserções menores, supostamente mais fáceis. Acho que ensinar matemática é isso, né? Você não chega pra alguém e fala assim, vamos demonstrar o teorema de Pitágoras. Né? Você pega e fala assim, não, mas se eu fizer essa alturinha aqui, aí esse triângulo é igual a esse aqui, que é igual a esse, igual, não semelhante, né? E é isso também. Então dá pra fazer essa relação. Mas dá pra fazer essa. Mas dá pra fazer essa. Então você vai chega no negócio. É mais ou menos isso que você tenta fazer, só que você não sabe os caminhos disso. Entende? Você assume, fala, isso aqui deve ser verdade. Isso também deve ser, isso aqui eu não sei. Mas se for, eu junto as três e provo. E aí depois você tenta fazer. Nossa, é muito complexo, né? Eu acho incrível isso. E qual que é a diferença entre a matemática aplicada da USP e a teórica que você comentou? Não, porque matemática aplicada da USP essa é uma frase meio boa. Minha, digo. Matemática aplicada é o que a gente imagina. O cara que estuda, por exemplo, mecânica dos fluidos, quer construir um perfil mais aerodinâmico, previsão do tempo, né? Tem modelo do coração, modelo de como é que chama? Transmissão de doenças, né? Isso é um negócio super bacana. Tem gente que, por exemplo, o cara faz um modelo de transmissão de doença e aí ele faz um estudo para ver quantos % de uma população ele tem que vacinar para que todo mundo fique imunizado. Porque tem uma imunização que ocorre entre as pessoas, assim. Então os caras falam, vamos dar saving para 92% das crianças do Brasil, porque aí uma tossindo na cara da outra imuniza os outros 8%. Então Ninguém é educado mesmo, a mãe não ensina a colocar a porra da mão na frente da boca, então toma na cara. Criança põe a mão na boca, criança passa a mão aqui. Você quer ver do que usa catar? Quer pegar verme? Vai em festa de criança, põe a mão na torneira. Nossa, é verdade. Bom, enfim, mas estou falando isso porque essa é a matemática aplicada. Aqui em São Paulo aconteceu uma coisa assim, existia um departamento de matemática na filosofia e um departamento de matemática na Poli. E aí quando se criou o IME, esses dois departamentos foram para o IME. E o que era da Poli chamou matemática aplicada, o que era da filosofia chamou matemática pura. Só que na verdade o da Poli tinha um monte de cara puro e um monte de cara aplicado, e assim foi, entendeu? Então ficou esse nome, mas o nome não representa o que é o departamento. Isso a gente até tem problema quando vai ter avaliação, porque já aconteceu no passado de falarem assim, porra, mas o departamento de vocês não é um departamento de matemática aplicada. Por que tem esse nome? Aí você fala, porra, cara, se você chamar a mesa de cadeira, ela continua sendo uma mesa, né? Mas aí então você não pode pedir verba para uma mesa dizendo que ela é uma cadeira. Então eu também não sei. Professor, a gente deu uma espiada no seu Lattes e a gente viu que você sabe uma coisa que tá aqui no roteiro e eu vou ler, mas eu não faço ideia do que isso seja e você tá aqui para explicar pra gente. O que macacos me mordam seria a teoria ergótica? Teoria ergótica. Eu não sei o que aparece no Wikipedia, mas provavelmente deve aparecer alguma coisa do tipo... Da bug, eu acho. É um... Tela azul. Você objetiva obter propriedades estatísticas dos sistemas dinâmicos. O que é um sistema dinâmico? Precisa falar primeiro o que é um sistema dinâmico. É uma boa. Vamos começar por aí. Então, preciso falar, eu sou um dinâmico. Estudo sistemas dinâmicos, qualquer coisa assim. O que é? Eu sou ativo. É que o cara estuda um troço que começou, por exemplo, com a seguinte pergunta, né? Qual é a trajetória dos planetas no sistema solar? O que acontece com o sistema solar? Você pode pensar, por exemplo, assim, será que o sistema solar é estável? Ou será que um dia Mercúrio vai sair da órbita e vai bater em Vênus? Seria ruim. Não sei. Isso é da hora, mano. Seria um... Bom, então o sistema dinâmico começou com essas coisas, mas o sistema dinâmico estuda assim, como as coisas evoluem com o tempo.
Entende? Então, você tem um fenômeno que, em geral, começou com os fenômenos físicos, como que eles evoluem com o tempo. Então, por exemplo, posso te falar, no começo do século, o rei da Dinamarca ou da Noruega, não sei direito, ele deu um prêmio... Tudo nórdico. É tudo uns lugares muito bom para se viver, acho. Né? Pelo Nossa. menos por um lado, eu acho que sim. E ele deu um prêmio para quem provasse se o sistema solar era estável ou instável. O que significa isso? Né? Significa assim, cada planeta tem a sua trajetória, que você imagina que seja uma curva fechada. Mas provavelmente não é. Mas ele é estável se você puder construir um torinho em torno de cada planeta e falar, não importa quanto tempo passe, supondo que o universo é vazio e só tem esses planetas, não importa quanto tempo passe, o planeta fica sempre dentro daquele torinho. É uma rosquinha. O toro é uma câmera de ar, assim. Então você pega a trajetória do planeta, se for um elipse, não importa, você dá uma engordadinha nela e faz um tubo assim. E aí você fala, ele é estável se os planetas ficarem todos aqui dentro. Então isso quer dizer que conforme o tempo passa, ele pode ter pequenas perturbações, mas ele não sai dali. E o cara que ganhou esse prêmio, ele mostrou o seguinte, que com 3 planetas já não dá para responder essa pergunta, quanto mais com 9. Ele ganhou o prêmio dizendo que não fez. Isso. Ganhou o prêmio mostrando que é muito, muito complicado com 3 planetas. E aí o sistema dinâmico começou com isso daí, com você tentar fazer previsões do que acontece quando passa muito tempo com essas coisas que evoluem com o tempo. Entende? Você quer saber qual que é por exemplo, o conjunto omega limite das trajetórias, aonde que elas morrem, omega é a última letra lá do alfabeto, o alfa limite, onde elas nascem. Se a órbita é periódica, o omega limite e o alfa limite delas são o mesmo, são a própria órbita, porque a órbita fica fazendo isso aqui, então ela nasceu assim e vai morrer aqui. Mas, por exemplo, você pode ter um meteoro que veio e que fez uma trajetória parabólica e foi embora. E sabe Deus pra onde? Bateu numa estrela. Entende? Então, o omega limite dele é o quê? É ir morrer lá naquela estrela. Então, essa coisa de sistemas dinâmicos é isso. É você ver como as coisas evoluem com o tempo. Você tem uma lei de algum tipo que diz, essas coisas evoluem assim com o tempo. Então a teoria ergódica, ela tenta estudar isso de um ponto de vista de probabilidade, assim, você ao invés de dizer o que acontece com uma órbita específica, você tem uma medida de probabilidade, ou seja, você tem como se fosse uma medida de área mesmo, né, o volume no caso do espaço, e você fala, só que isso é difícil falar com os planetas aqui, mas vamos tentar. E você tenta dizer assim, eu não sei como que é a órbita desse cara, mas eu digo assim, a maioria dos caras tem esse tipo de órbita. Coisa ligada a descrever probabilisticamente o que está acontecendo. Isso tudo é muito importante do ponto de vista dos problemas que tem fenômenos caóticos, que se chama de caos. Meteorologia é totalmente aplicável isso. Isso. Não, é uma questão a ser aplicável em várias e várias áreas. Por exemplo, cara, vou te dar um exemplo. Pega um pêndulo simples, né? Aquele negócio, o cara que fica fazendo assim. Aí você põe uma força atuando nessa bolinha. É difícil construir isso fisicamente. Não é muito não, porque você põe aqui na articulação uma força que fica oscilando. Então, ao invés do pêndulo ficar só oscilando sob a ação da gravidade, tem uma força que fica atuando nele. Então, horas ela, eu já vou dizer como é a força, mas horas ela tende a empurrar ele para subir, horas ela tende a frear ele. Entendeu? Porque essa é uma força que oscila com um cosseno e a frequência dessa força é diferente da frequência natural de vibrar do cara aqui. Então, eles não estão em fase. Então, horas ela ajuda, horas ela atrapalha. Se você fizer isso, é possível mostrar que pega e você faz o seguinte, você solta o pêndulo, por exemplo, daqui de cima. Ou seja, porque ele está com bastante energia, estamos pondo sem atrito. Então, se você solta ele daqui de cima, qual que é a trajetória dele? Ele vai ficando devagarzinho, quase chega lá em cima. Só que aí essa força tem vezes em que ela ajuda ele a passar. Então ele passa. E tem vezes em que ele está chegando e ela freia ele, então ele volta. Se você tiver essa força periódica, é possível você mostrar que, dependendo da posição que você solta e da velocidade que você solta, você realiza qualquer sequência de giros. Você fala, quero que ele dê 35 voltas nesse sentido. Depois 60 no outro, depois uma pra cá, uma pra lá, uma pra lá, uma pra cá, uma pra lá, uma pra cá. Tem uma condição inicial que vai fazer ele fazer isso. Então é a mesma coisa. Isso aí é a raiz do caos, entendeu? Toda a raiz do caos é você falar assim, dentro da minha dinâmica tem um cara que é como se fosse o jogar de uma moeda. Porque o jogar de uma moeda é esse. Se você jogar uma moeda infinitas vezes, pode cair 35 caras e depois cara coroa, cara coroa, cara coroa. Tudo acontecer. Tudo pode acontecer. É isso.
Pra terminar essa parte, você tá o tempo todo mostrando questões da matemática e que expressam o que a gente vê na nossa realidade aí. Como, por exemplo, nesse caso, a atmosfera, o comportamento dela é totalmente baseado em caos. Uma condição inicial que gera tudo que a gente vê tipo a tempestade que aconteceu hoje que ferrou a nossa gravação. São Pedro. E a gente vira e mexe ouve falar disso, que o universo é escrito em linguagem matemática. A gente ouve falar isso, mas não entende o que isso quer dizer. Galileu falou isso. Galileu falou Galileu falou, a matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo. Você quer saber qual o significado disso, cara? Se eu quisesse fazer uma saída dramática dessa pergunta, eu ia te falar o seguinte, citar uma frase de algum cara grande aí da ciência, que ele falava assim, o universo é tão complicado quanto podemos supor. Então, a matemática é a linguagem do universo porque é uma linguagem que serviu para resolver um monte de problemas, mas talvez tenha outra muito melhor. Talvez, e assim, problemas do ponto de vista físico, né? A matemática não serve para resolver questões emocionais das pessoas, né? Então não é a Tem linguagem. Muita gente que acredita que a gente só não entende do sistema dinâmico que é o cérebro. Bom, mas aí entra na mesma coisa assim. Suponha que você queira descrever o comportamento de um gás usando essa teoria de sistemas dinâmicos. A teoria de sistemas dinâmicos é boa para algumas partículas. Por exemplo, você quer descrever a trajetória de uma bolas de bilhar numa mesa, ela é boa, mas se tiver 10 elevado a 23 bolas na mesa, ela não serve pra porra nenhuma. Então você tem que apelar pra mecânica estatística, entendeu? Então é complicado isso, cara, mas assim, eu acho que a matemática ela serviu muito bem para descrever as coisas físicas do universo. Isso realmente é uma coisa incontestável. Com